Amém, irmãos. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Vamos começar mais este culto de adoração ao Senhor. Quero te convidar a você ir na sua casa, abrir a palavra de Deus em João capítulo 14, no versículo 1, amém? A palavra do Senhor nos diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Vamos lá para o versículo de número 18. Diz assim: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Essa é uma verdade do Senhor para nós. O Senhor, Ele morreu na cruz por nós, mas nos deixou essa promessa de que voltará para nos buscar. O Senhor subiu aos céus, mas não nos abandonou. Ele não nos deixou órfãos, Ele não nos deixou aqui. Eu quero te dizer isso, eu quero te dizer essa palavra de esperança. Nunca se esqueça do amor de Deus, nunca se esqueça do amor do Senhor pela sua vida. O Senhor subiu ao céu, Ele subiu aos céus, mas Ele não te deixou aqui. Eu não sei em que situação você se encontra neste momento, mas eu quero te dizer, não se esqueça, Ele te ama e voltará para te buscar. Você pode fechar os seus olhos aí onde você estiver. Vamos entregar o nosso coração ao Senhor, vamos entregar este culto ao Senhor nesta noite. Pedir que Ele venha ao nosso encontro, que Ele agite as águas paradas das nossas vidas, para que Ele manifeste o Teu poder, que Ele manifeste o Teu amor. Senhor, nós Te adoramos, Pai, nós Te bendizemos, nós nos colocamos diante do Senhor neste momento, crendo, Pai, de que o Senhor é poderoso para fazer qualquer coisa, Deus. O Senhor é poderoso, Deus, para alcançar cada coração, alcançar, Deus amado, cada lar neste momento. O Senhor conhece, ó Deus, aonde este culto está alcançando. Talvez nós não saibamos, ó Deus, as proporções que os louvores e a palavra pode alcançar nesta noite, mas o Senhor sabe. E é por isso, Deus, que clamo ao Senhor. Alcance, Deus amado, cada coração entristecido, cada coração, Deus amado, que neste momento pode se sentir abandonado, pode estar se sentindo sozinho. Agita, Deus, as águas paradas. Manifeste, Deus amado, teu amor, manifeste
manifeste, Deus amado, a cura, alcança, Deus amado, de acordo com a necessidade de cada um nesta noite. Nós te adoramos, Pai, nós te amamos, nós te adoramos, Deus. Agita as águas paradas da minha alma, leva com o teu rio que traz vida. As palavras certas
Amém, meus irmãos? Que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Queria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 25, verso 8. Segundo livro da Bíblia, livro de Êxodo, capítulo 25, verso 8. Se você está com sua Bíblia aí, seja ela no celular ou impressa, acompanhe, que a palavra do Senhor diz assim: e me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Essa é uma palavra muito profunda, ao qual, quando nós temos entendimento dela, ela traz grandes lições para a nossa vida. E desde o início da humanidade, quando Deus ele cria Adão, a palavra do Senhor diz que Deus ele vinha se relacionar com o homem. Pela viração do dia, Deus vinha ter com eles, para andar com Adão, para ter intimidade com Adão, todos os dias. Mas o pecado lhe entra e Deus ele se afasta, porque agora a natureza do homem, ela é uma natureza pecaminosa, ela é caída, e a partir disto, Deus, ele começa a se relacionar com o homem de uma maneira diferente. Vem Noé, vem Abraão, vem Isaac, vem Jacó, vem José, e Deus, ele aparecia em forma de teofania, em forma de homem, e isso muitas das vezes era assustador. O homem ele não tinha muito prazer em estar com Deus, porque a palavra do Senhor diz que ao mesmo tempo que o Senhor descia para falar com os homens, ele também subia. Há muitos versículos em Gênesis que fala que o Senhor ele voltava, porque Deus ele não tinha uma habitação na terra, ele não tinha uma habitação no meio dos homens. E assim foi por longos anos. Deus ele vinha, conversava com os homens, conversava com Abraão, conversava com Isaac, conversava com Jacó, mas ele não ficava, ele não tinha uma habitação no meio do povo, ele não tinha uma habitação no meio do povo, no meio dos homens. E depois que o povo de Israel sai da terra do Egito, que o Senhor livra, e que o Senhor levanta para guiá-los um homem chamado Moisés. Os irmãos conhecem a história, vem as pragas, depois Deus abre o mar vermelho, o povo passa. Só que no deserto, o Senhor ele fala com Moisés: e me farão um santuário para que eu habite no meio deles, para que eu possa habitar no meio deles. Deus ele queria ter proximidade com o homem. Veja que quem toma a iniciativa é Deus.
É Deus quem fala com Moisés para construir o santuário. E Deus, ele deu as ordens para Moisés, ele deu a planta, ele falou exatamente como era para ser feito. Este santuário não foi nada da cabeça de Moisés, não foi ideia humana, mas Deus deu todos os detalhes, todos os materiais que eles deveriam usar, que eles deveriam construir aquele santuário. E é interessante porque tem uma frase que diz que o Novo Testamento ele está escondido no Velho e o Velho Testamento ele se revela no Novo. E tudo no Antigo Testamento aponta para Cristo. Não somente no Velho Testamento, mas também no Novo. Cristo ele é a centralidade de tudo. E como o apóstolo Paulo diz que nós somos o santuário de Deus, o nosso corpo é a habitação de Deus. E este texto, essa história que Deus fala com Moisés, aponta para nós, aponta para mim e aponta para você. E nós podemos tirar muitas lições deste texto aqui, porque Deus ele dá detalhes de como deveria ser aquele santuário, a qual o santuário hoje é eu e é você. E a primeira ordem que Deus dá para Moisés é que o santuário tinha que ser feito de madeira de acácia. Moisés tinha que fazer o santuário da madeira de acácia. Essa era uma madeira do deserto, uma madeira muito ruim de se trabalhar. Uma madeira dura, retorcida por dentro. Mas Deus deu a ordem que o santuário dele seria com essa madeira. Por que isso, irmãos? Essa madeira tipifica o nosso corpo, porque nós temos uma natureza caída, nós somos duros, nós somos um corpo ruim de se trabalhar. Nós somos retorcidos por dentro. Nós somos como uma madeira de acácia, uma madeira ruim de se trabalhar, mas que Deus escolheu para habitar em nós. E Deus dá uma segunda ordem, porque essa madeira ela tinha que ser cortada no campo. O povo teria que ir até o campo, cortar as toras e teria que fazer as tábuas dessa madeira. E o Senhor ele diz que as tábuas teriam que ser iguais, elas teriam as mesmas medidas uma das outras. E isso é Deus, ele olha o seu povo de maneira igual. Para Deus não existe rico, não existe pobre, não existe se é gordo ou se é magro, se é feio ou se é bonito, se é negro ou se é branco, se é pardo. Para Deus não tem distinção. Perante Ele todos nós somos iguais quando nós estamos em Cristo. E a terceira ordem que Deus dá para Moisés é que a base deste santuário seria sobre a prata. Porque como que Moisés iria erguer esse santuário no meio do deserto, na areia? Certamente iria cair. Mas Deus ele dá uma ordem para Moisés: Moisés, vocês vão construir sobre a prata. A base será a prata. E a prata na Bíblia, ela tem a simbologia de redimir. E é por isso que eu e você somos santuários de Deus, porque nós somos redimidos pelo sangue de Jesus.
Essa é a nossa base. E também tem uma outra simbologia que o santuário estava no deserto, mas não estava sobre o deserto, estava sobre a prata. Nós estamos passando por este mundo, mas nós não somos este mundo. Nós temos a nossa pátria celestial, a qual um dia o Senhor nos prometeu que nós iremos e que Ele virá nos buscar. Nós estamos de passagem por este mundo, nós não podemos nos contaminar com este mundo. A quinta ordem que Deus deu para Moisés: engastes. Veja bem, meus irmãos, Moisés teria que tirar essas madeiras de acácia da floresta, e essas toras estariam verdes, ela iria diminuir de tamanho. Por isso que Deus ele manda Moisés preparar os engastes, para que as tábuas ficassem alicerçadas uma na outra, ficassem juntas, sem se separar. E assim é o corpo de Cristo, assim somos nós. Nós temos uma aliança um com o outro. Nós temos que entender que eu sozinho, eu não posso ser igreja, eu não posso ser a noiva de Cristo. Mas quando faço parte do corpo de Cristo, eu estou junto com eles, aí sim, eu sou a noiva de Cristo, eu sou o corpo, eu sou um santuário de Deus. A sexta ordem que Deus dá para Moisés, Ele diz: Moisés, este santuário já tinha a base, já tinha os engastes, já estava de pé. Mas Deus ele dá uma ordem, que este santuário teria que ser coberto por ouro. Por que isso, meus irmãos? Mesmo nós tendo a nossa natureza humana pecaminosa, a nossa natureza caída, Deus ele nos vê como alguém puro. Deus nos olha para alguém santo. E ouro na Bíblia tem a simbologia de purificação, de transformação. O ouro ele tem que ser processado pelo fogo. O ouro, para ficar bonito, para ficar brilhoso, para ficar vistoso, ele tem que passar pelo fogo. E nós, como cristãos, temos que passar pelo fogo, porque a palavra do Senhor diz que Deus ele é um fogo consumidor. E o fogo dele nos purifica de todo pecado. E à vista dele nós somos santos, nós somos puros diante dele, porque nós estamos cobertos de ouro. Porque nós somos o santuário de Deus. E Deus também ele diz para Moisés: Moisés, essas tábuas elas não podem ficar deitadas, elas têm que estar de pé. Porque nós não somos uma igreja que dormimos, nós não somos uma igreja que ficamos deitados, irmãos. Nós somos uma igreja que ficamos de pé. Nós somos uma noiva que ficamos de pé. Mesmo diante das adversidades, mesmo diante das lutas, nós temos que estar de pé. Nós temos que estar alicerçados em Cristo, de pé. Nós não podemos vacilar, nós não podemos cochilar, porque o inimigo anda ao nosso derredor buscando a quem possa tragar. E veja que este santuário ele era dividido por 3 partes.
Este santuário que Deus falou para Moisés construir, ele tinha 3 divisões. A primeira parte era o átrio, a segunda parte era o lugar santo e a terceira parte era chamada de Santo dos Santos, onde havia uma cortina que separasse e somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia adentrar no Santo dos Santos. Ninguém mais podia adentrar esse lugar, porque era um lugar onde a Shekinah de Deus repousava, onde a glória de Deus se manifestava ali, e nem todos podiam ter esse acesso. O átrio de Deus, que ficava no santuário, tinha um altar de bronze. O bronze na Bíblia, ele tipifica o juízo. Todo homem, todo sacerdote que entrava naquele santuário, ele tinha que passar pelo altar de bronze. Ele tinha que passar pelo juízo. Tinha que haver derramamento de sangue. E isto, para os dias atuais, Cristo ele já derramou o sangue do Cordeiro. Cristo ele já morreu por nós. O que nós precisamos para adentrar no santuário de Deus? Nós precisamos passar pela cruz. Nós precisamos passar aonde Cristo derramou todo o seu sangue, o sangue que foi vertido naquela cruz. Nós precisamos aprender a passar pela cruz, a enxergar a cruz, a carregar a nossa cruz. Senão nós não poderemos adentrar no santuário de Deus, e muito menos sermos o santuário de Deus. E neste átrio também havia uma bacia para lavar os pés e para lavar as mãos. O que isso quer dizer, irmãos? Que nós, mesmo sendo redimidos em Cristo, nós somos pecadores. Nós precisamos sempre lavar nossos pés, sempre precisamos lavar nossas mãos, para que nós venhamos a ficar limpos e remover toda a impureza, remover tudo aquilo que não agrada a Deus. Depois do átrio, havia um segundo lugar dentro do santuário, que era o lugar santo. E neste lugar santo havia uma mesa com pão. Este pão tipifica Jesus. Ele é o pão da vida. E dentro deste lugar santo havia um altar, aonde ficava o incenso. Isso tipifica, irmãos, a nossa oração. E dentro do lugar santo havia o candelabro que brilhava. Aqui nós tiramos mais uma lição. Precisamos de uma coisa, que é o pão, Jesus. Nós precisamos orar, porque Cristo nos leva a conhecer a Deus. E quando nós oramos, a nossa oração sobe como um incenso, como um aroma suave até o trono de Deus. E quando nós temos Jesus, que é o pão da vida, quando nós temos uma vida de oração, é que nós começamos a brilhar, que tipifica o candelabro. Nós começamos a ser luz para o mundo. Nós começamos a ser luz na meio da escuridão. Mas para isso nós temos que ter uma vida de oração. Nós temos que ter o pão da vida, que é Jesus Cristo. E havia um terceiro lugar, que era o Santo dos Santos. E dentro do Santo dos Santos havia a Arca da Aliança. Dentro do Santo dos Santos havia a Arca da Aliança. Nós somos o santuário de Deus e Cristo está em nós. Jesus, Ele é a Arca da Aliança que está dentro do Santo dos Santos, ao qual somos nós. E há algo interessante, porque essa Arca da Aliança, ela era feita de madeira de acácia também, porque Deus pediu.
Mas se a Arca da Aliança tipifica Cristo, como que era feito da madeira de acácia? Porque ela tipifica o pecado. Porque Cristo, quando Ele está na cruz do Calvário, a palavra do Senhor diz que Ele levou o pecado. Cristo, Ele se fez homem, Ele se fez pecado. Todo o pecado da humanidade estava sobre Cristo. E naquele momento, quando Cristo está na cruz do Calvário, Ele leva todo o nosso pecado. Tudo aquilo que o homem fez, tudo aquilo que o homem fez de errado, Cristo levou sobre Ele. E hoje Ele se faz presente dentro da gente. E neste Santo dos Santos havia a tábua da lei, havia um vaso com maná e havia a vara de Arão. A tábua da lei é a palavra. Cristo, Ele se fez o verbo. Lá em João diz que Cristo, Ele se fez o verbo. Ele é a própria palavra. E o vaso com maná tipifica o pão. E a vara de Arão, que floresceu e que era seca, tipifica Cristo também, porque Cristo, Ele era uma vara seca, mas quando Ele morre na cruz do Calvário, Ele começa a florescer, Ele tem vida de novo, porque ao terceiro dia, quando Ele ressuscita dos mortos, Cristo, Ele vai e vence a morte. Então a igreja começa a nascer, ela começa a florescer. Nós precisamos ter esse entendimento, irmãos, que nós somos o santuário de Deus. Abra a sua palavra lá em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16, diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Olha que coisa preciosa que o apóstolo Paulo nos diz aqui, irmãos. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se a gente pegar esse texto aqui no original dele, no grego, essa palavra santuário quer dizer santo dos santos. Aqui está uma verdade, irmãos. Nós não somos o átrio, nós não somos o lugar santo. Nós somos o santo dos santos, aonde o poder de Deus se manifesta, aonde a Shekinah de Deus se manifesta através de nós. É incrível saber disso, porque nós, tendo o entendimento de que Cristo, Ele habita em nós e Ele se manifesta através de nós, é por isso que nós não temos uma vida de pecado, é por isso que nós precisamos viver em santidade. Sede santo como eu sou santo, porque aquele que habita em vós, Ele é santo. E nós somos os santos dos santos. Paulo está dizendo: vós sois o santuário de Deus. Porque quando Cristo Ele morre na cruz, o véu se rasga. Porque quando Cristo Ele se entrega na cruz do Calvário, não precisa mais de sacrifícios, não precisa mais que o sumo sacerdote adentre no Santo dos Santos, porque nós passamos a ser o Santo dos Santos e nós somos feitos sacerdotes de Deus. E nós temos Cristo, nós temos o Espírito e nós temos o Pai Deus habitando dentro de nós. E a glória dele se manifesta através de nós.
Certa vez, um cego de nascença se encontra com Jesus. E a primeira pergunta que os discípulos fazem: Jesus, quem que pecou? Ele ou seus pais para que nascesse cego? E Cristo responde: nem ele pecou e nem seus pais, mas foi para que a glória de Deus se manifestasse através dele. Cristo, ele veio para habitar em nós, para manifestar o seu poder, para manifestar a sua glória dentro de nós, através de nós. E quando nós temos esse entendimento, irmãos, nós passamos a viver em santidade, nós passamos a fazer as coisas com o entendimento de quem nós somos. Ainda em 1 Coríntios, lá no capítulo 19, no verso 6, um pouco para frente. 1 Coríntios 19, 6. Perdão, irmãos. Efésios 3, 19. Efésios está um pouco para frente. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. 3:19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Nós, como santuário de Deus, somos tomados pela plenitude de Deus. Somos a totalidade daquilo que Deus quer fazer através de nós e em nós. E nós, como santuário de Deus, Deus ele não veio mais para habitar entre nós, mas para habitar em nós. Lá em Êxodo, Deus ele queria habitar entre o povo, mas depois que Cristo ele morre na cruz do Calvário, ele passa a habitar dentro de nós. E quando nós temos esse entendimento, irmãos, quando eu e você tomamos esse conhecimento de que nós somos o santuário de Deus, nós vamos viver em santidade, de glória em glória. É engraçado porque aqui na igreja é meio que natural que quando nós adentramos a igreja nós mudamos a nossa postura. Ninguém fala palavrão aqui dentro da igreja. Ninguém vai cometer um pecado aqui dentro da igreja, porque a gente respeita este lugar. Só que Deus ele não habita em paredes, irmãos. Ele não habita em obras feitas por mãos humanas, mas Ele habita dentro de nós. Nós somos o santuário de Deus. Então eu não pego porque eu estou em determinado lugar. Eu não pego porque eu sou o santuário de Deus. Eu levo a minha vida em santidade, porque eu entendo que Cristo, Ele é santo. Cristo, Ele é puro, e Ele sendo santo, Ele sendo puro, e Ele habitando dentro de mim, eu preciso ser alguém como Ele. É isso que nós precisamos entender, precisamos visualizar isso dentro de nós, que nós somos o santuário de Deus, e que Deus habita dentro de cada um de nós, e que juntos formamos o corpo de Cristo. Nós somos a extensão do corpo de Cristo. Que nesses dias o Senhor possa falar cada vez mais ao coração de cada um, que Ele possa estar revelando cada vez mais a Sua palavra, para que possamos viver em santidade, para que possamos viver uma vida plena diante dEle, para que possamos ser um santuário, e que a glória dEle, o poder dEle venha a ser manifesto através de nós.
que quando nós estivermos lá fora, as pessoas possam ver Cristo dentro de nós, porque Ele é morada. Nós somos casa de Deus. E nós precisamos pregar, nós precisamos falar disso para as pessoas. Elas precisam saber disso, que Cristo morreu para que o véu se rasgasse e para que nós hoje tenhamos o acesso, o livre acesso diante de Deus. Que Deus abençoe os irmãos. E amanhã, às 18 horas, estaremos novamente louvando e cultuando ao Senhor Jesus, para a honra e glória do nome dEle. Que os irmãos fiquem com Deus, fiquem com a presença do Espírito Santo. Que Deus abençoe, irmãos. Amém.